A paz do Senhor, meus irmãos. Nessa noite eu quero trazer uma breve meditação no Salmo 91. Um salmo muito conhecido, acho que todos conhecem o Salmo 91. É uma oração poderosa da parte de Deus ao nosso coração, né? E o Salmo 91 eu quero ler um pouco para vocês, explicar um pouco sobre o Salmo 91 para vocês, para que nós compreendamos como é poderosa a palavra de Deus. Diz assim no Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus que confio, pois ele livrará você do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele cobrirá com suas penas, e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade e proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem das flechas que voam de dia, nem das pestes que se propagam nas trevas, nem da mortandade que assola em meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Somente com os teus olhos você verá e contemplará o castigo dos ímpios. Amém, meus irmãos? Bora entender um pouco sobre o Salmo 91. Nós vemos que a maioria dos lugares que a gente anda, muitas vezes a gente vai em empresa para fechar, para trabalhar, quando a gente fazer entrevista, muitas vezes na sala ali, muitas vezes tem o Salmo 91 aberto, ou muitas vezes a gente vai no comércio para comprar algo, muitas vezes a gente vê nas prateleiras, ou em cima de uma mesa, a Bíblia aberta no Salmo 91. Quem nunca viu isso, né? Eu já vi muito, em lugares, muita gente chega na casa do vizinho, muita gente vê a Bíblia aberta ali, desse jeito aqui, no Salmo 91, né? Muita gente vê, quando é o Salmo 23. Mas eu quero ensinar vocês uma coisa sobre o Salmo 91. Primeiro, a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, ela precisa ser lida, ela precisa ser praticada, porque a palavra de Deus diz: não seja somente ouvinte da palavra de Deus, mas seja praticante da palavra de Deus. Eu sei que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós temos que ouvir a palavra e a praticar ela no nosso coração. Porque assim, igreja, não adianta eu somente abrir a Bíblia no Salmo 91, deixar na minha casa, que vai trazer proteção. Não. Eu preciso buscar a presença de Deus para a minha vida. Se eu quero que minha casa vá tudo bem, se eu quero a proteção de Deus sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre minha família, sobre meus filhos, eu preciso me atentar para a palavra de Deus. Porque do momento que eu começo a praticar a palavra de Deus, Deus vai me guardar, Deus vai me proteger. Vejamos bem, o Salmo 91, quando começa a ler o primeiro versículo, diz assim: aquele que habita, não é aquele que visita, não, é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Ou seja, se nós queremos descanso para a nossa alma, nós vamos buscar quem? Buscar a presença de Deus na minha vida e na tua vida. Precisamos e necessitamos de Deus. A chave de todos os versículos, ele contém 16 versículos, mas a chave de todos os versículos é o versículo primeiro, que fala assim: aquele que habita. É aquela pessoa que anda direto, buscando a face de Deus, buscando a presença de Deus. É aquela pessoa que rejeita o pecado, é aquela pessoa que deixou de viver o mundo do pecado para viver segundo a palavra de Deus. É aquela pessoa que renunciou, se negou a si mesmo, negou suas próprias vontades para fazer a vontade de Deus. É aquela pessoa que se abandonou à droga, abandonou a prostituição, abandonou as malfalas, o linguajar imoral, para falar o linguajar de Deus. Aquela pessoa que fala palavras agradáveis, palavras que vêm trazer edificação para as pessoas, porque busca a presença de Deus, ou seja, aquele que habita, aquela pessoa que sempre quer fazer a vontade de Deus. Porque se eu e você fazer a vontade de Deus, se nós permanecer na palavra de Deus, Deus vai nos proteger. Lembra, não adianta somente o salmo estar aberto na tua casa.
Tu precisa buscar a presença de Deus. Que não adianta eu viver uma vida toda errada. Toda errada. E estar somente a palavra aberta. Não, tem que estar aberta dentro do teu coração. Tu viver ela, a palavra de Deus. Dentro de você. Você tem que praticar essa palavra. Que nem eu falei para vocês. O Salmo 91, versículo 1, é a chave de todos os versículos. Porque se tu habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa sombra impotente, Deus vai ser o teu refúgio e a tua fortaleza dos momentos difíceis da tua vida, na tua casa, muitas vezes no casamento, ou outra coisa na área de serviço, muitas vezes está sem trabalho. Deus vai ser o teu refúgio para te consolar, te fortalecer. Ele vai ser teu refúgio. Porque assim, só Deus para nos refugiar. É refúgio e fortaleza, ou seja, fortaleza é aquele que edifica-te, aquele que te faz você permanecer fiel a Ele. Ainda que venham os vendaval, ainda que venha a provação, a dificuldade, mas tu tem um refúgio e uma fortaleza para te guardar, para te livrar, para te abençoar. Olha, não tem coisa melhor nesse mundo de que a gente buscar a presença de Deus para nossas vidas. Ó. É alegria demais. Quando eu via no mundo do pecado, era uma alegria passageira, mas agora que eu sirvo a Deus, é uma alegria que transborda, é gozo de transportação, de tanta felicidade de estar na presença de Deus. Deus é bom todo o tempo. Então, voltando para o texto, se tu habita no esconderijo do Altíssimo, Ele vai ser teu refúgio, Ele vai te livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O nosso adversário é o inimigo, o Satanás, conhecido como Satanás, a antiga serpente, o atentador. Porque assim, vejamos bem, ele atentou o próprio Filho de Deus, Jesus, o próprio Deus, Jesus, o próprio Deus, ele atentou, por que não vai atentar eu e você? Mas nós temos uma arma para combater. Se nós habitarmos no esconderijo do Altíssimo e descansar a sombra impotente, Deus vai nos livrar da mão do nosso adversário de Satanás. Porque se nós está permanecendo na presença de Deus, a gente não tem autoridade para te tocar, não, que é Deus que te protege. Porque a palavra diz: aquele que teme a Deus, Deus coloca anjo ao redor para proteger e para livrar aqueles que temem a Ele, aqueles que buscam a presença de Deus. Por isso eu falo, a chave de todos os versículos é o versículo 1 do Salmo 91, aquele que habita, aqueles que buscam a Deus, porque só em Deus encontramos descanso para a nossa alma. Vejamos mais, Ele te cobrirá, ou seja, Deus te cobre com as suas asas para nos proteger, para nos cobertar para as asas dele poderosas, para nos livrar da mão do adversário. Ele é teu escudo para te defender, para te guardar. O inimigo pode ter forjado arma contra a tua vida, só que não vai prosperar, porque Deus que vai te guardar. Porque o livro de Isaías 50, se não me engano, 54, verso 17, toda arma forjada contra ti não prosperará. Por que não prosperar? Porque tu tem buscado a face de Deus, tu tem habitado no esconderijo do Altíssimo, Deus vai te guardar. Ainda que o inimigo faz laço sobre a tua vida para tragar a tua vida, planeja planos para destruir a tua casa, a tua família, os teus filhos, isso não vai acontecer. Por quê? Porque tu tem buscado a presença de Deus na tua vida, tu tem permanecido na palavra do Senhor, então Deus vai te guardar, Deus vai guardar a tua família, porque tu tem buscado a presença de Deus na tua vida. Você não terá medo do terror noturno, nem nas festas que vão de dia, porque Deus vai te proteger. Pode entrar 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não será atingido. Por quê? Porque você permanece na presença de Deus. Que no momento do invoco, no momento da provação, da dor, da dificuldade, tu vai clamar a Deus, e Deus vai ouvir o teu clamor. Deus vai ouvir teu clamor, porque tu permanece na presença dEle. É isso que Deus faz.
Quando nós cremos nele, Deus nos ouve, a nossa voz, e vem o nosso socorro para nos sustentar com as suas mãos fortes. Porque uma coisa eu e você tem que entender: ainda que nós buscamos a presença de Deus, muitas vezes nós passamos por luta, nós passamos por dificuldade. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Deus venceu aquilo que nós não podíamos vencer, Deus venceu por nós. Ou seja, nós temos que entender uma coisa: mesmo que nós servimos a Deus, mas nós vamos passar por luta, por dificuldade, só que assim, Ele vai estar conosco para nos livrar, porque a Bíblia diz assim: muitos são a aflição do justo, mas de todo o Senhor nos livra. Não tem coisa melhor de servir a Deus. Tem a proteção, tem o livramento da parte de Deus. Por quê? Porque eu e você, nós temos que buscar a presença de Deus para nossas vidas. É bom, não tem coisa melhor não que servir a Deus. Então lembra, trazendo você lembrar, mas não esquecer: a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela tem que ser lida, ela tem que ser praticada. Não adianta eu ter uma Bíblia em casa, mas eu leio, mas eu não pratico. Porque a Bíblia Sagrada, ela é tipo um mapa para tu ir para o céu. Aquilo vai dizer o que tu pode fazer e o que tu não pode fazer. Ela vai trilhar um caminho que vai te levar para quê? Para a salvação, para a vida eterna com Deus. Ela é a própria palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai não ser por mim. E através da palavra, que a palavra de Deus é verdadeira, ela que te liberta, ela que tira o homem da droga, tira o homem da prostituição, tira o homem da bebedeira, que só traz destruição. E Deus tira, porque quem fala para vocês aqui hoje já foi desse mundo, já vivi nas drogas, já vivi na cachaçada, mas um dia eu quis conhecer Deus de verdade. Eu acreditei de todo o meu coração em Deus, e eu comecei não somente a ler a Bíblia, mas ler a Bíblia e praticar aquilo que está escrito dentro dela. Ou seja, que eu falei, não seja somente ouvinte da palavra de Deus, mas seja praticante da palavra de Deus, porque essa palavra ela liberta. Porque o livro de João, se não me engano, no capítulo 8, verso 32, conhecer a verdade, e a verdade nos libertará de quê? Do pecado, igreja. Ele nos liberta, ele não faz novas pessoas, ao ponto de pessoas dizer: rapaz, quem é esse cabo aqui que só andava falando coisas feias? Hoje fala a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus me moldou, porque eu deixei Deus entrar na minha vida. Porque toda vez que a palavra de Deus é pregada ao meu coração e ao teu coração, Deus está te convidando para buscar a presença dEle. Só precisa tu dar um passo. Qual é o primeiro passo? Aceitar Jesus Cristo como teu Salvador e buscar a presença de Deus, caçar a igreja mais próxima da tua casa e a servir a Deus, porque não tem coisa melhor. Porque assim, nós temos que se preparar. Aqui nesse mundo é passageiro, tem uma vida esperando por nós, uma vida eterna com Deus. Só permanece, nós temos que permanecer na palavra de Deus, nós temos que habitar no esconderijo do Altíssimo, descansar à sombra do Onipotente. Só em Deus tem descanso para a minha alma e para a tua alma. Amém?